Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero trazer um vídeo falando sobre dois assuntos. Vou aqui fazer um resumo aqui para os irmãos. O primeiro assunto é sobre o reino teocrático, o milênio, e o segundo é sobre as duas testemunhas. Alguns irmãos aí do canal têm me pedido para falar sobre o milênio e sobre as duas testemunhas. Primeiro sobre o milênio, aqui em 11 de Isaías, capítulo 11, versículo de número 7, diz assim: vou ler o 6. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá a palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a boca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova dos basiliscos. Isso aqui é o reino teocrático, isso aqui é a restauração do Jardim do Éden, onde os animais eles vão viver em harmonia, né? Hoje você vê lá na África, por exemplo, os animais ali se matando ali, os leões ali, matando ali os gnus, matando as zebras ali para sobreviver, matando ali os búfalos, é aquela tristeza, né? Então a gente vê aqueles vídeos ali, a gente fica triste de ver aquela situação. Mas no milênio não vai haver mais isso, porque os animais eles vão viver em harmonia. Eles vão viver como eles vão ser herbívoros, eles vão comer palha, né? Aqui a Bíblia diz que o leão, né, vai comer palha como o boi, né? O alimento do leão no milênio vai ser palha e não carne, como é hoje. Através da queda de Adão e Eva entrou o pecado no mundo e os animais passaram também a comer carne. Eu quero até dizer uma coisa aqui para os irmãos muito interessante. Existe uma posição aí chamada milenista. Os amilenistas, eles creem, inclusive tem alguns pastores famosos aí na internet que são amilenistas. Eles dizem que nós já estamos no milênio, eles creem nisso. Olha, irmão, é tanta heresia nesses últimos dias, é tanta coisa que surge, e é uma questão tão fácil de resolver, né? Se nós estamos no milênio, como ensinam os amilenistas, se nós já estamos no reino teocrático, é simples. Quando você for em um zoológico, por exemplo, né, você vai observar que lá tem um leão lá no zoológico. É simples de saber se está no milênio ou não. É só colocar uma vaca junto com o leão na jaula e colocar um monte de palha. Se o leão comer a palha e deixar a vaca, aí nós estamos no milênio. Mas com certeza a vaca vai ser devorada. Então é cada coisa que a gente vê, sabe? Que nós já estamos no milênio. É simples, coloca o leão junto com a vaca dentro de uma jaula, coloca um monte de palha. Se o leão comer a palha, como está escrito aqui em Isaías 11, versículo 7, nós estamos no milênio, mas com certeza a vaca vai ser destruída. Então o reino teocrático ele vai ser um reino muito abençoado, onde vai ter harmonia entre os animais, vai ter justiça. No reino teocrático não haverá mais injustiça, vai ser um reinado justo, um reinado de Cristo, o próprio Cristo, né? Ele vai estar reinando, é a teocracia, ele vai estar reinando, ele vai acabar com essa demonicracia. O governo humano é uma demonicracia, né? As pessoas ficam aí brigando aí por causa de político aí, irmão, político nenhum resolve os problemas do mundo, político nenhum, porque o problema do mundo é o pecado, é o mundo caído, né? O mundo está caído no pecado. Então isso aí só vai ser resolvido no governo teocrático de Jesus Cristo. O segundo ponto que eu queria comentar com os irmãos agora é sobre as duas testemunhas. Alguns irmãos me pediram para fazer um vídeo. Tem muitos vídeos sobre as duas testemunhas na internet, né? Tem muitos. E inclusive tem até algumas pessoas aí que estão dizendo que são as duas testemunhas. Vamos ver se de fato isso confere com as escrituras.
que a gente tem que passar pelo crivo das escrituras. Não adianta você ficar aí ouvindo vídeo na internet, dizendo que o fulano de tal é uma das duas testemunhas, né? E por aí vai. Toda coisa que você vê na internet, profecia, esses movimentos todos, você tem que passar ele no crivo da palavra. Você tem que ser um bereano, né? E o Apocalipse capítulo 11, ele fala sobre as duas testemunhas. Olha aqui. E foi-me dado uma cana, isso João dizendo, né? Semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Então aqui você já sabe que essas testemunhas que estão dizendo agora que são as duas testemunhas não são nada do que está escrito aqui no Apocalipse. Por quê? Porque quando as duas testemunhas for profetizar aqui em Jerusalém, nos 3 anos e meio iniciais da grande tribulação, o templo vai estar sido construído. Então hoje não existe templos construídos. Então aí por aí você já vê que essas pessoas que estão aí se intitulando as duas testemunhas do Apocalipse não são não é o que está dizendo aqui no Apocalipse capítulo 11. Então não são. Por quê? Porque as duas testemunhas, quando elas for profetizar, o templo já vai estar construído. Está claro aqui, ó, 11:2. E deixa o átrio que está fora do templo e não o mexas, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses, ou seja, os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação, 42 meses, ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou 1.260 dias, é a mesma coisa, é a mesma linguagem, né? E diz aqui, ó, e darei poder às minhas duas testemunhas, são duas testemunhas, não é uma, como muitos estão dizendo aí, que um cidadão aí que está correndo o mundo aí, tá dizendo, muitos estão dizendo que ele é uma das duas testemunhas, não é nada disso. Não é o que a Bíblia está dizendo. É que darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1.260 dias vestidas de saco. Então veja bem, essas duas testemunhas, elas profetizam vestidas de saco. Não aí andando aí de limusine, andando aí em cima de tapete vermelho, não é nada disso. Então as pessoas precisam estudar a palavra de Deus. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Olha, essas duas testemunhas, elas vão aparecer em Jerusalém. Qual que é o ministério delas? Elas vão profetizar no Muro das Lamentações, então não tem nada a ver com testemunha que estão profetizando aí para todos os lados aí agora, dizendo que são as duas testemunhas, porque o ministério das duas testemunhas é lá em Jerusalém, no Muro das Lamentações. Então essas testemunhas que estão por aí não tem nada a ver com as testemunhas do Apocalipse. Então vamos lá. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Seja um bereano, meu irmão, pega a sua Bíblia e examine. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. Então muitos aí dizem que essas duas testemunhas, porque elas vão profetizar no período da grande tribulação, então são duas testemunhas. Olha aqui que coisa tremenda. Essas duas testemunhas, elas já estão diante do Deus da terra. Então já estão diante de Deus, né? Então, e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, né? Quem fez isso foi o profeta Elias, para que não chova. Então, devido a essa mesma semelhança com o ministério de Elias, muitos teólogos eruditos dizem que uma das testemunhas é o profeta Elias, né? Estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. E a outra tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Moisés fez isso, né? Então eu creio que uma representa a lei, né? Aí no caso Elias representava os profetas, Moisés representava a lei, né? Mas a Bíblia não diz claramente se é Elias ou Moisés. Eu creio que pode ser Elias e Moisés,
né? Então veja bem, estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então, meus irmãos, isso é o esclarecimento. As duas testemunhas do Apocalipse, elas não estão profetizando agora. Por que Deus ele ia enviar duas testemunhas para profetizar na era da graça? Nós ainda estamos na era da graça. Então as pessoas precisam estudar a palavra. É porque o fulano de tal é o profeta fulano de tal é uma das testemunhas do Apocalipse 11, e por aí vai. Meu irmão, vamos estudar a palavra. Passe tudo pelo crivo da palavra de Deus. Deus não vai enviar testemunha, Deus não vai enviar um profeta para profetizar no tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça. Então essas duas testemunhas, elas vão profetizar na grande tribulação. Uma representa a lei e a outra representa os profetas, porque volta a lei. Após o arrebatamento da igreja, o tratamento de Deus é exclusivo com Israel. Deus vai estar tratando com o povo judeu. E o ministério das duas testemunhas é exatamente convencer os judeus ali em Jerusalém, no Muro das Lamentações, de que o anticristo não é o Messias. Por isso que eles vão fazer sinais ali. Por quê? Porque o judeu, ele só se converte quando eles vê sinais. O judeu é diferente de nós, gentil. Nós cremos pela fé. Eles crêem somente se eles vê sinais. Foi o que Tomé disse ali, ó, eu só acredito em Jesus, que ele é Jesus, que ele ressuscitou mesmo de verdade. Eu só acredito se eu ver os sinais dos carros na mão dele. Aí Jesus falou, estamos aqui, Tomé, olha aqui. Ó. Então eles, os judeus, eles só creem se eles vê sinais. Então toda tentativa de evangelizar judeu agora ali em Jerusalém, no tempo da graça, é perca de tempo. Por quê? Porque esses profetinhos aí, que se diz profeta, que se diz duas testemunhas aí, eles não têm poder para fazer sinais nenhum ali em Jerusalém para os judeus ver. Você não está entendendo? Então é muita confusão nesses últimos dias, meus irmãos, muita confusão. Então nós temos que ficar com a palavra de Deus, nós temos que ficar com o crivo da palavra de Deus. Tudo deve ser feito, passado no crivo da palavra. Se não encaixar com a palavra, seja anátema. Paulo fala sobre isso em Gálatas 1, versículo 8. Seja anátema, maldito, maldito mentira, maldita heresia, maldita falsa testemunha, maldita falsa profecia. E tem tantos malditos por aí que estão fazendo essa confusão toda aí com as coisas de Deus. As coisas de Deus não é Deus de confusão. O Espírito Santo de Deus, ele não é o espírito de confusão, não. Mas nesses últimos dias tem surgido aí esse espírito de confusão terrível aí, para poder perturbar a igreja de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, tenham todos um ótimo sábado na presença do Pai Celestial. Amém.